Quarta-feira tem o nosso quadro Fala Doutor e hoje eu estou recebendo aqui o Alexandre Oliveira, que é especialista em Direito Eleitoral. Alexandre, bom dia. Bom dia, Bruno. Não preciso nem falar bem-vindo, porque você já é de casa aqui, né? Quase sócio aqui no programa. Sócio. Muito obrigado por mais uma vez nos atender aí para a gente falar um pouquinho sobre direito eleitoral. Porque as eleições passaram, mas a gente quer saber como é que fica, né? E aí daqui para frente, né? Então nós vamos tirar algumas dúvidas aí para você que está nos acompanhando. Vamos à primeira pergunta então que nós temos aqui. Quantas faltas um vereador ou um deputado pode ter antes que isso seja considerado motivo para cassação? Atenção, hein? Essa aqui especialmente para aqueles que são eleitos de primeiro mandato. Primeiro mandato, né? Ele tem um limite que pode faltar ali sem justificativa? Interessante. É mais uma pergunta de direito constitucional do que direito eleitoral. Passou Sim. já essa fase agora. No caso de deputados, no caso de deputado federal e senador, a Constituição Federal regula isso. Fala que os membros do Congresso Nacional não podem faltar a mais de 1/3 das sessões. Não é nem faltas consecutivas. Eles não podem, durante o ano, eles não podem ter mais de 1/3 de falta. Inclusive, no ano de 89, pelo menos eu já era nascido, você eu acho que não, não. nós tivemos 2 deputados federais que foram cassados por esse motivo. Na verdade, a palavra não é cassação, né? É perda do mandato por esse motivo. No caso de vereadores, vai depender do que diz a lei orgânica e o regimento interno. Em Campo Grande, aqui na nossa capital, a nossa lei orgânica e o regimento interno fala que não pode, um parlamentar, um vereador não pode faltar a 10 sessões consecutivas. Então, não é nem intercaladas como é no caso de Congresso Nacional. Entendi. Então, no caso, por exemplo, em Campo Grande, são 10 sessões consecutivas. Então, se o vereador quiser faltar uma sessão sim, uma sessão não, ele vai faltar 50%. Não tem problema. Não tem problema, porque no caso daqui da nossa lei específica, ela fala 10 sessões consecutivas. Isso é uma lei municipal ou isso é tratado como um regimento interno da Câmara Municipal? Isso está previsto na nossa lei orgânica do município, que é a Carta Maior do município, e também no regimento interno da Câmara dos Vereadores. Ou seja, se nós olharmos aí, comparando a lei, o que vale para os senadores e para os deputados, ela é um pouco mais rigorosa se comparada ao que vale na capital. Sim, ela é bem mais... A nossa é bem mais benéfica, né? O vereador pode faltar 9, vai uma. Falta 9, vai uma. Não é cassado. Lá, já na Câmara dos Deputados e Senadores, se faltar 1/3 das sessões, ele vai perder o mandato. Olha, é um assunto importante para discutir aí e para ver também se cabe uma revisão em relação a essa situação, porque, ao que parece, é muito confortável, né? E traz uma segurança bastante aí para os vereadores. Vamos à próxima pergunta, então. Quais são as consequências para um vereador ou deputado que ultrapassar o limite? Então, no caso, seria perder o mandato. Perder o mandato. Não configura cassação porque ele não perde os direitos políticos nesse caso? Nesse caso, ele não perde os direitos políticos. Ele não perde. Ele perde o mandato. A Constituição, ela não fala a palavra cassação. A palavra cassação não existe na Constituição. Sim. Ela fala perca do mandato, né? Sim. Perde o mandato. Também, se eu não me engano, a maioria dos regimentos internos, das constituições estaduais. Lembrando que as faltas são... essa pergunta complementa a minha resposta. Faltas sem justificativas. Sim. No caso da Câmara dos Deputados, tem lá 1/3 do Congresso Nacional, 1/3 que faltará 1/3 das sessões, desde que não sejam justificadas ou que o parlamentar não esteja em missão oficial fora do Brasil ou dentro do Brasil. Aí ele está em missão, ele pode faltar. O que não se enquadra, por exemplo, ele passou por um procedimento cirúrgico, um problema de saúde, o atestado, essas faltas são abonadas, são justificáveis, né? Então, quando ele ultrapassa o limite, é bem interessante. Eu falo o seguinte, fazendo um paralelo no direito público, direito administrativo e na Constituição, fala o servidor público pode faltar 29, ele pode ter 29 faltas consecutivas, servidor público. Se ele tiver 30, ele é obrigado a ser demitido. Então, no caso dos parlamentares, a mesma coisa. Se ele tiver 1/3 dessas faltas federais, ele é obrigado a ter
a ser demitido, a perder o mandato. Né? Vai ser demitido porque é funcionário nosso. Aqui no caso de Campo Grande, a mesma coisa. Faltou 10 consecutivas, ele vai perder o mandato. Certo. Vamos para mais uma pergunta, então. Aqui no nosso quadro Fala Doutor, existem leis municipais, estaduais ou federais que regulamentam a quantidade de faltas permitidas. Como o senhor já disse, já está respondida essa pergunta. Respondida essa pergunta. Isso aí está claro na lei orgânica do município e no caso Constituições estaduais e lei orgânica do Distrito Federal, que não tem Constituição, né? Sim. E na Constituição Federal. E os respectivos regimentos internos das casas de leis. Mais uma pergunta, então, vamos lá. Como deve ser a conduta ética de um vereador ou um deputado em relação ao seu compromisso com as sessões legislativas? Acho que essa pergunta é um pouco polêmica, mas eu deixo para você responder. Não, eu acho que é muito tranquila. Qual deve ser a sua conduta ética com relação ao seu compromisso aqui todos os dias? Estar aqui no horário, apresentar o programa, cumprir com as minhas obrigações pela qual eu fui contratado. No caso de um parlamentar, né, seja estadual, federal ou municipal, é a mesma coisa. Ele foi contratado pela população, pelo povo que votou nele, contratou esse parlamentar para que ele possa fazer leis, para que ele possa fiscalizar o município, ou o estado, ou o governo federal, e para que ele possa participar também das sessões. Sim. Eu lembro quando nós estudávamos, seja no ensino médio ou seja na faculdade, se nós faltássemos, tem lá o limite de falta, né? 70%, 75%. Mas se nós faltássemos, reprovou, levou bomba por falta. Sim. Você podia até ter a nota, seu melhor aluno, mas reprovou por falta. Então, a conduta ética do parlamentar é essa. Ele tem por obrigação cumprir o horário, assim como qualquer servidor público que ou qualquer servidor privado. Faltou, o patrão pode mandar embora por justa causa. Seria uma justa causa. Seria uma justa causa. Com certeza. Afinal, você que elegeu aí o seu representante, o seu vereador, a sua vereadora, né? O seu prefeito, a sua prefeita, eles são servidores públicos como outro qualquer. Ele tem as suas obrigações e o papel do vereador vai muito além, né, do que fazer meras indicações, que são importantes, mas é principalmente legislar e fiscalizar. Esse é o papel. Independente se a pessoa que está no cargo executivo ela é da base ou se não é, se você é a favor ou contrário, você precisa, de fato, legislar e fiscalizar o vereador e a vereadora eleita. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. É o grande papel. E só para complementar... Sim. O munícipe, né, o cidadão e a cidadã, eles podem fiscalizar se o vereador, o deputado ou o senador estão faltando. É só entrar no portal da Câmara dos Vereadores, das Assembleias, do Senado ou da Câmara dos Deputados e olhar lá, tem um portal da transparência e falta. Agora em campanha a gente vê muito quando o deputado fulano de tal faltou a tantas sessões, a deputada fulano faltou a tantas sessões. Mas como que sabe? Porque a gente entra, fiscaliza, entra dentro do portal da transparência e verifica. A população é o maior fiscalizador, né? A população é a maior fiscalizadora. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Brunão. Voltamos na próxima semana.